escolares são esperadas ansiosamente pelas crianças que têm aí a oportunidade de descansar e se divertir. No entanto, esse também é um momento ideal para os pais levarem os seus filhos ao dentista e cuidarem da saúde bucal dos pequeninos. Pensando nisso, nós trouxemos o Dr. Luzivan Santos, ortodontista, para bater um papo sobre a importância de levar as crianças aos dentistas e, claro, os cuidados necessários com a saúde bucal. Boa noite, Dr. Luzivan. Boa noite, Carlinha. É uma honra estar aqui no seu programa. Eu que agradeço a sua participação aqui com a gente para falar de um tema que é tão importante, né, Dr. Luzivan? Esse momento de férias escolares, a gente sabe também que é um momento excelente para pegar os pequeninos para fazer uma avaliação da saúde bucal, né? Sim, com certeza. E assim, já os nossos avós já falavam pra gente que a prevenção é o melhor remédio, né? É verdade. Então, prevenir é melhor do que remediar. Então, focando nesse lado da prevenção, então, é um momento ideal, uma oportunidade onde os pais, além de levar os pequeninos, seus filhos, eles também podem ter mais tempo ali para se cuidar da sua saúde bucal. Com certeza. Quais são as medidas, Dr. Luzivan, que os pais podem adotar para reduzir os danos causados pelos doces na saúde bucal das crianças? Porque o doce, na verdade, é um grande vilão. Sim, o doce é um grande vilão, mas tem um vilão maior do que isso, que eu sempre falo lá nas nossas clínicas, que é a falta de cuidado, a falta de orientação, a falta de conhecimento que os próprios pais têm, no sentido de educação, no sentido de orientação com seus filhos, no sentido da própria prevenção, de levar periodicamente os seus filhos aos dentistas, orientar, educar a forma de higienizar seus dentes em casa mesmo e, como eu falei, os próprios pais serem exemplos, cara. Eles mesmo orientar como é que eles fazem a escovação em casa, passando isso para seus filhos. Inclusive é uma coisa muito interessante essa coisa da educação, educar a saúde bucal, que muitas vezes os pais passam para os filhos, inclusive de uma forma errada, até mesmo como usar a escova de dente. É natural a gente ver, por exemplo, os pequeninos e até os adultos usarem a escova de dente assim, quando na verdade ela tem que fazer os movimentos circulares, né, doutor? Sim, exatamente. Mas não somente isso, a forma, a técnica é muito importante, eles precisam, como eu falei, ser o exemplo para os filhos, aprenderem, né, com um profissional e ensinar isso para os filhos. Mas a frequência com que se faz também essa higienização. Antigamente, né, a gente via, eu mesmo, os meus pais me ensinou escovar meu dente quando eu acordava. Então era uma cultura que eles também já aprenderam com os pais deles, com meus avós. Mas com o tempo eu aprendendo, todo mundo hoje em dia, essa informação já melhorou. Então nós temos que higienizar nossos dentes após as refeições, principalmente à noite antes de dormir. Passar o fio dental, Sim, que é muito importante também, né? Então assim, isso é uma forma realmente de educação bucal. Mas os pequeninos, muitas vezes, não recebem essa educação dos pais em relação como escovar os dentinhos, terminou o lanchinho da escola, né? Terminou ali o jantarzinho. Então, muitas vezes, fica aquela situação mesmo da criança sai apressada ali para a escola, higieniza ali o dente rapidinho, escova rapidinho o dente. Muitas vezes, à noite, o papai e a mamãe não vai ali, não olha, às vezes tem uma cárie e às vezes os pais nem sabem porque não observam muito isso. Então, quando a gente traz esse tema aqui para o canal Saúde hoje, é justamente para despertar nos papais e para que eles possam aproveitar esse período de férias dos pequeninos mesmo, para levar ao dentista, fazer a aplicação do flúor. Sim, Eu lembro que eu fazia muito isso com os meus filhos pequeninos. Inclusive, hoje o flúor, a gente tem aí várias cores, né? E eles gostam, né? Porque tá lá no dentista, inclusive para ensinar os pequeninos que a cadeira de dentista não é um bicho-papão. Porque eu tenho, por exemplo, uma memória
É muito ruim, inclusive eu tenho muito medo de dentista. Eu acabei tendo um trauma muito grande, por quê? Porque na minha adolescência eu sofri um trauma, então eu passei a ter medo, pane de dentista. Então quando a gente começa já a levar os nossos pequeninos para a cadeira do dentista, eles já vão perdendo esse medo de que vai ir para a cadeira do dentista e que aquilo vai ser um momento de terror. Exatamente isso. Vira um hábito saudável, né? Levar as crianças, por exemplo, agora nós estamos no mês de julho e nós temos inclusive uma campanha preventiva aí chamada Julho Laranja. Já é uma prevenção voltada mais para ortodontia, para maloclusões, para dentes apinhados, desalinhados, mordida errada, uma mordida aberta que causa outros problemas e outras doenças sistêmicas, inclusive. Então, quando os pais criam essa cultura de levar com mais frequência seus filhos ao dentista, ele realmente perde esse medo, vira realmente um hábito saudável ali. Saudável, já é né? normal para ele, já vira uma rotina que ele sabe que no período de férias, os meus pais, a minha mãe já fazia isso. Então eu lembro quando fui convidado para aqui, a primeira coisa que veio na minha mente, a minha memória foi a minha mãe me levando ao dentista nas férias. Já no período das Isso, férias, né, isso. doutor? Agora falando em relação à ortodontia, existe uma idade ideal para se colocar o aparelho ortodôntico? Ótima pergunta. Existe assim. É muito importante que os pais acompanhem, observem alguma anormalidade da dentição dos filhos, mas o mais importante é levar o profissional que vai diagnosticar se o paciente ali, se aquela criança, porventura, tiver perdido precocemente um dente, se aquele outro dente que está erupcionando, está nascendo, está fora do lugar. Ou se, por exemplo, ele tiver algum hábito nocivo, algum mau hábito de sucção do dedo, chupeta, os bicos, projetando a mordida dos dentes dele para frente, atrapalhando ali a dicção, a deglutição, causando outros problemas como respiração bucal. Então é muito importante os pais observarem qualquer sinal de anormalidade e, claro, levando os seus filhos a um profissional. Existe uma idade ideal para a primeira visita ao dentista, doutor Luzivan? Quais são os benefícios da gente começar desde muito cedinho? Primeiro porque a criança, quando nasce, ela já tem ali a amamentação. Então, ali já precisa se começar a questão da boa higienização da boca do bebê, né? Sim, perfeito. Já no primeiro nascimento do primeiro dentinho, é importante já os pais começarem ali a educação do filho na higienização. Ele pode pegar a ponta da fralda e higienizando ali, porque o leite materno também, ou o leite industrializado, ele contém açúcar. E o açúcar impregnado no esmalte dentário pode sim causar a terrível cárie nos dentes. Então, observou qualquer sinal ali, o dentinho começou a erupcionar, já leva no odontopediatra, leva no profissional, dá para ir fazendo os primeiros acompanhamentos. É isso, a gente não pode deixar os dentes dos nossos pequeninos virar cárie e virar problemas piores e problemas maiores, porque na verdade pelo menos 2 vezes ao ano é o ideal que a gente faça aí um check-up, que a gente vá ao dentista para a gente cuidar dos nossos dentinhos. Então, para a criançada, esse período de férias agora já é o ideal e a gente aproveita aqui o programa Canal Saúde já para fazer esse chamamento para os papais irem ao dentista, né, doutor? Exatamente, a prevenção é o melhor remédio, é o melhor caminho. Obrigada, tá bom? Imagina, eu que Volte agradeço. mais vezes.